Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que bom estarmos aqui para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor em nossos corações. Eu sei que Deus ele quer ministrar de forma especial na vida de cada um. Amados, como Deus mesmo tem falado, são tempos difíceis, mas eu creio que tudo vai passar. E nós temos agora, Deus está colocando como se fosse o fogo, para ver aquilo que é palha, para ver aquilo que é madeira, para ver as obras dos crentes, né? Se eles estavam firmados em quê? Em que fundamento ele estava colocando as suas vidas. E esse Covid, na realidade, para mim, foi um exemplo disso, de quem estava só no oba-oba, de vir para a igreja só por causa de um encontro social, ou de vir realmente para estar adorando ao Senhor, porque sabe que a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, e que independente de qualquer coisa, nós estamos aqui porque amamos o nosso Deus. Nós não amamos o nosso Deus porque temos medo de ir para o inferno, isso é muito pouco. Nós amamos o nosso Deus porque Ele nos amou primeiro, e Ele se revelou para nós um Deus tão amado, um Deus tão presente, um Deus que não nos deixa órfãos. E mesmo sem merecer, Ele nos escolheu, Ele te escolheu, Ele me escolheu. E mesmo que sendo a nossa condenação, estava determinada, decretada. Ele falou, não, eu o amo e eu vou enviar o meu melhor para salvar ele, pecador. E esse melhor veio, ele não está por vir, ele já veio, e o seu nome é Jesus Cristo. E ele veio e hoje ele está no Pai, mas ele enviou o seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo agora habita em você. E o Espírito do Senhor habita em mim. E ele habita em nós como igreja do Senhor Jesus. E por isso que nós estamos aqui hoje. Se eu não me engano, na palavra do dia 17 de maio, eu comecei a falar sobre a questão dos dons de línguas. E hoje eu quero dar continuidade. Se você não esteve presente dia 17 de maio, você entra no YouTube, lá no Menonita Itatiaia Oficial, entre lá e veja a palavra do 17 de maio, porque ela vai explicar um pouco melhor também sobre a línguas. A importância de orar em línguas. Aí você fala assim, não, mas esse orar em língua, o que é isso? Qual que é o objetivo? Eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje a importância do orar em línguas. Eu vou falar como tema dessa mensagem hoje, o falar em línguas como linguagem de oração. Como linguagem de oração. Muitas vezes nós aprendemos coisas que estão fora da palavra, aprendemos e achamos que aquilo está certo, porque ainda não chegou luz para nós. Ou ainda não chegou a luz, mas a partir do momento que chega a luz, as coisas começam a ficar diferentes. E eu sei que chegou a luz no meu coração, e eu quero que essa luz também vá ao seu encontro, porque na realidade é algo muito interessante. A partir do momento que nós nos esclarecemos quanto o falar em línguas, que é para edificação pessoal, ora, se o falar em língua não é para edificação do corpo, olha para cá. Se o falar em língua não é para edificação da igreja, se o falar em língua é para edificação pessoal, então falar em línguas não é dom. Porque o dom tem um objetivo, edificar o outro. O que Deus usou a irmã Leícia falando aqui, ela é um dom de o quê? De interpretação. A irmã então trouxe línguas e ela trouxe a interpretação da língua. Foi Deus falando à igreja. Deus ministrando a igreja, Deus trazendo a palavra de interpretação para a igreja. Então ela tem o dom da interpretação, porque a interpretação, Deus fala e edifica o corpo. Como existe o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom de vários outros dons, que é com o objetivo, edificar o corpo, edificar o outro. Então isso muitas vezes nós não entendemos, que o dom de língua ele não é um dom, mas nós achamos que ele é um dom, e nós falamos assim, quando Deus me entregar o dom, eu vou falar em língua, e não é. Você vai ver que o dom não é dom de línguas, não é, ele tem um objetivo, tá? Ele é uma oração,
Então, quando eu estou orando em línguas, eu não estou falando a homens, mas eu estou abrindo um canal direto com Deus. É uma ligação direta com Deus. Então, todos podem orar em línguas? Podem, todos podem. Mas para orar em língua eu tenho que crer. O objetivo é esse. Eu tenho que crer em Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus Cristo, então eu posso orar em línguas. Se eu creio em Jesus Cristo, eu posso expulsar demônios. Se eu creio em Jesus Cristo, eu posso orar para o enfermo e ele ser curado. Porque a Bíblia diz claramente lá em Marcos 16, se você observar lá em Marcos 16, versículo 16, ele fala algo tremendo. Vamos lá, só para vocês terem uma noção. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo aqui não é o batismo das águas, como eu disse, é o batismo da inclusão em Jesus Cristo, porque a salvação depende de uma só pessoa, Jesus Cristo. Nós somos salvos mediante a fé, e é pela graça de Deus que somos salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem de nós. Então esse batismo aqui não é, muitos acham que tem que batizar para ser salvo, e então o ladrão da cruz não foi batizado, ele estava ali, ele arrependeu, ele não tinha sido batizado, mas Jesus olhou para ele e disse claramente: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Ele teve o batismo da inclusão. Então ele não foi batizado nas águas, mas ele teve esse batismo, porque ele creu em Jesus Cristo, e ele foi salvo, por isso que ele não foi condenado. E o versículo 17 chama a atenção também, lá em Marcos, você pode conferir. Estes sinais, observa os sinais, irmãos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vão o quê? Expulsar demônio, expelir demônios. E o que, meu irmão? Falarão novas línguas. Então, só até aí. Então, falar novas línguas é sinal daquele que crê em Jesus. Então, se você crê em Jesus, pastor, não consegue, porque se você crê, você pode falar. Porque é uma linguagem de oração que Deus está te dando. Mas eu vou explicar para você nos textos melhores. Vamos orar primeiramente para darmos continuidade. Te louvamos, ó Deus, porque a tua presença é real. Te louvamos porque o Senhor está aqui conosco. Peço que o teu Espírito Santo possa trazer entendimento a cada um dos meus irmãos, que eles venham perceber agora o mover, o agir, o mover do Senhor. Que haja, meu Pai, agora, meu Pai, tira, Pai, tira agora, que haja o revelar, que haja, Pai, o ministrar do Teu Espírito Santo, que habita em cada um do crente que está aqui, que cada um daqueles que creem em Jesus que estão aqui. Eu peço ao Teu Espírito Santo, que é o autor desta palavra, que nós estamos lendo agora, que possa trazer agora discernimento, revelação, conhecimento para as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que diminua eu e cresça o Senhor. Fale através de mim para os teus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos usar 3 textos bíblicos então, que vai deixar claro esse assunto. No primeiro texto bíblico, o apóstolo Paulo, olha para cá para você entender bem claramente. O apóstolo Paulo fala claramente sobre orar em línguas. Ele fala orar em línguas, ou seja, o que é orar em línguas? Orar em línguas é orar em espírito. Isso que é orar em espírito. Quando eu oro em línguas, eu estou orando em espírito. É, portanto, o meu espírito, que está agora juntamente com o Espírito Santo, falando com Deus em oração. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 14, 14 a 17. Vamos ver o que está dizendo o texto. 1 Coríntios 14, de 14 a 17. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós bem claramente. Observa, porque se eu orar em outra língua, quem está orando? Olha o que está falando, o meu espírito. Observa que a oração em língua então é oração no espírito. Ele fala, se eu estou orando em línguas, o meu espírito está orando de fato, mas a minha mente
está infrutífera, fica infrutífera. Que farei, pois? Ele lança uma pergunta. Orarei com o Espírito. Observa, quando eu oro em línguas, eu estou orando com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Observa que a oração do Espírito é diferente de oração com a mente. Está entendendo, meus irmãos? E muitas vezes nós falamos assim, não, eu estou orando agora em Espírito. Não, você está orando aonde? Na mente. Você está orando com a sua mente. A oração em Espírito é quando eu oro em línguas. Quando eu começo a orar em línguas, eu estou orando em Espírito. Aí ele fala claramente. E se tu bendizeres apenas em Espírito, como dirá o indouto, aquele que não entende o que você está falando? Como ele vai falar amém? Ou seja, como ele vai concordar com a sua oração em línguas, se ele não está entendendo nada? Depois da tua oração de graças, aí o que ele fala? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Observa que o dom de língua não edifica o outro, mas edifica quem? A quem ora. Está claro até aqui, meus amados? Aleluia! Está claro até aqui? Então ótimo. Então presta atenção. Esse é o primeiro texto que Paulo então vai falar para nós sobre a línguas então como linguagem de oração. O segundo texto que Paulo vai falar é tremendo. Paulo ele vai lá na igreja de Éfeso, ou lá nos nossos irmãos de Efésios. Ele fala, olha, eu não quero que vocês simplesmente orem no Espírito apenas, de qualquer forma, mas eu quero que vocês orem em todo tempo. Paulo agora vai forte com eles. Eu quero que vocês orem em Espírito agora, não somente, mas agora eu quero que vocês orem em Espírito em todo tempo. E ele fala, deve ser uma prática então, quando eu quero que vocês orem em todo tempo, porque eu quero que vocês coloquem isso em prática. Eu quero que vocês comecem a praticar isso. Não apenas use isso num determinado momento. Então tem cliente que chega na igreja e fala assim, não, tenho que sentir. Agora eu estou sentindo. Não, irmão, você não está incorporando. Não, eu tenho que sentir. Não, irmão, sentimento é diferente de alma. Entendeu? Não, tenho que sentir, o povo ainda costuma dizer, eu tenho que sentir um arrupio. Eu tenho que arrupiar, nem é arrepiar, né? Mas se eu não arrupiar, se eu não sentir eu não vou orar em línguas. Porque parece que é um transe, né? Não. Uma vez um irmão chegou em mim, foi interessante. É uma irmã. Estava no monte, naquela época a gente gostava muito de orar no monte, e ela falou assim, eu para orar em línguas eu tenho que sumir. Eu falei, Aí eu sumo. Eu falei, Eu já fiquei com um pé para trás, não, né? Eu fiquei com os dois. Esse trem de sumir, quando está orando em língua, tem que sentir Irmão, já fico meio achando estranho. Mas tudo bem, né? E a irmã, de repente, falei, então vamos orar, irmã, quero ver você sumir. E a irmã começou a orar mesmo em língua, porque o diabo também ora, irmão. Porque ele é espírito. Ele não vai orar em língua, que é espírito? Vai orar. E ela começou a orar. E aquele trem ruim começou a vir em mim. E porque Deus me deu o dom de discernimento do espírito, né? Aí eu falei assim, papai, essa língua aí não é a língua do espírito que eu conheço, não. E ele falou assim, meu filho, repreenda isso aí. Porque isso aí é demônio. Não deu em outro, irmão. Quando eu coloquei a mão na cabeça dessa irmã, que dizia que sumia, expulsei. Aí depois ela olhou para mim e falou assim, voltei. Falei, é lógico. O demônio saiu. Lógico que volta. Você viu então? Voltei. Eu falei, voltou. Quando eu disse, em nome de Jesus, sai. Você voltou tranquilinha. Depois eu fui explicar para ela. E ela depois recebeu de fato o dom do Espírito Santo, né?
que ela foi cheia do Espírito Santo, depois creu em Jesus Cristo de fato e começou a falar em línguas. Porque crê em Jesus Cristo, não é porque ela achava que era uma forma de mostrar que ela era poderosa. Então presta atenção, muitos cristãos acham que orar no Espírito é orar silenciosamente. Como eu disse, isso não é orar em Espírito. Isso não é. Eles acham que vão orar no pensamento. Não, isso também não é orar no Espírito. Oração no Espírito não é oração mental. Tá? Orar no Espírito é orar em línguas. Como está escrito lá em 1 Coríntios 4,14. Que nós acabamos de ler. Contudo, ela não precisa também ser barulhenta. Ela pode ser um tom mais baixo. Quando eu estou dirigindo, eu estou orando em Espírito. Quando eu estou tomando banho, estou orando em Espírito. Quando eu estou limpando casa, eu estou orando no Espírito. Quando eu estou lavando vasilha, eu estou orando no Espírito. Quando eu estou até mesmo em consultório atendendo um cliente ou um paciente, eu estou orando no Espírito. Eu estou ouvindo, mas eu estou orando no Espírito. A oração então no Espírito é você. Como que é esse orar então, sem cessar, que Paulo está dizendo? É você tendo um espírito de vigilância, o tempo todo. Você está atento, em todo o tempo, orando no Espírito, atento com as coisas espirituais. Sabendo que a sua mente está infrutífera, mas o seu espírito está fortificado. Amém? É tão interessante que o apóstolo Paulo fala que ele orava, falar com Deus, consigo mesmo e com Deus. Lá em 1 Coríntios 14, 28. Quer ver? Olha lá, 1 Coríntios 14, 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Observe que existem momentos que nós vamos orar no Espírito, orando em língua, não é mental, mas consigo mesmo e com Deus. Amém? Existe momentos, você está com Deus. Mas em Efésios 6,18, vai exortar essa igreja então a orar. Efésios 6,18. Vamos lá? Efésios 6,18. O apóstolo Paulo exortando. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aqui é quê? Orando em línguas. Está claro até agora, irmão? O que Deus está falando para a igreja de Éfeso? Eu quero que você ore em todo o tempo, em línguas. Orando no Espírito, em línguas. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas eu não quero também que vocês apenas... quero que vocês entendam o que eu quero dizer para vocês. Percebam o que eu quero falar para vocês. Que nós devemos orar no Espírito. O terceiro texto que quero mostrar para vocês está lá em Judas. Judas 20. Vamos lá? Judas 20. Esse Judas aqui não é Judas Iscariote, tá? Mas é Judas, irmão de Tiago, que é irmão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha que tremendo isso. Esse Judas então, irmão de Tiago e do Senhor Jesus, diz que nós devemos orar no Espírito Santo e afirma que essa oração no Espírito Santo, ela vai o quê? Ela vai santificar, ela vai edificar a nossa fé santíssima. Olha o que diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, ou seja, orando em línguas. Quando eu oro em línguas, eu também edifico a minha fé. Então, agora, como assim? Então, há uma parceria. Há uma parceria entre o Espírito Santo e o nosso espírito nesse tipo de oração, como diz lá em Atos 2, versículo 4. Vamos lá? Olha o que diz lá. Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram. Observa como está aqui o verbo. Eles passaram
a falar em outras línguas. Observa que a inspiração vem do Espírito Santo. É Ele quem concede a fala. É Ele quem concede a linguagem. Mas não é Ele quem fala. Quem fala somos nós. Observa o que está escrito lá. O sujeito dessa frase é: começaram a falar. Ou seja, o sujeito oculto aqui é quem? Eles. Eles começaram a falar. Então dá uma olhadinha para o crente do seu lado. Pergunta para ele: você crê em Jesus? Sim ou não? Então você pode falar em línguas. Então não é uma sensação. É fé. Não é, minha língua tem que pesar. É fé. Aqueles que creem, é fé. Falarão novas línguas. Amém ou não? Porque o Espírito vai te inspirar, vai te impulsionar a falar. Então observa a parceria. O sujeito então oculto é eles. No entanto, não falaram algo de si mesmo. Mas o Espírito então trouxe para eles inspiração. E eles começaram a falar em línguas. E isso não é dom, como eu falei. Enquanto nós acharmos, presta atenção, que o uso das línguas depende exclusivamente do Espírito Santo e não de quem fala, nós estaremos perdendo então essa linguagem de oração. Então deixa, eu tenho que sentir. Não, presta atenção, está na hora de você despertar. Deus quer te edificar por esses dias. Nós temos passado momentos difíceis. E a maneira de nos edificarmos é orando no Espírito. Porque eu abro um canal diante de Deus. É uma particularidade minha em Deus. De sua com Deus. Ninguém entende. E a Bíblia fala, quando fala que ninguém entende, isso quer dizer que nem mesmo Satanás entende. A não ser Deus. Deus está ministrando diretamente no seu espírito e através desta oração você está sendo edificado. E Deus esses dias quer ficar a sua igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus, o qual Cristo quer edificar essa igreja e diz claramente que essa igreja edificada na rocha que é Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você está sendo edificado, se você está sendo estruturado, se você está sendo alicerçado na rocha que é Cristo, não terá portas fechadas, não haverá inferno, não haverá demônios, não haverá macumba, não haverá feitiçaria, não haverá inveja, não haverá enfermidade, não haverá nada que poderá te resistir todos os dias da sua vida, porque o Senhor é contigo. Porque você é a igreja que está sendo edificada na rocha que é Jesus Cristo. Então fala para o seu irmão, você se torna irresistível. Ninguém poderá te resistir, porque você está edificado na rocha que é Jesus Cristo. A partir do momento que eu entendo isso, eu deixo de ser limitado na minha oração. Porque a Bíblia diz claramente que nós não sabemos como orar como convém. Por isso necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Isso não quer dizer que nós temos que deixar de orar. A Bíblia fala que Ele vai nos auxiliar nas nossas orações. Ele vai ministrar nas nossas orações. Entenda, o Espírito Santo não quer entrar em você, ou estar em você e começar a brincar você como um ventrílogo. Oi, agora é você que está falando.
Ou um fantoche. Deixa eu usar o fantoche aqui. Não. É você que vai falar. Eu posso ouvir um amém? Você não é um ventrílogo. E você não é um fantoche. Ele não vai descaracterizar você. É você. Então, é uma parceria. Não é uma substituição. Muitas pessoas que falam em língua, uma vez na vida e nunca mais falam. Eles acham então que muitas vezes isso não tem tanta importância. Mas eu te pergunto, será que Deus ia entregar algo para nós que não tivesse importância? Será que Deus estaria para brincar com a humanidade? Não, deixa isso aqui na palavra. Não, isso aqui é só para o enfeite, para decorar. É só para ficar bonitinho. É a cerejinha do bolo. Não. Deus tem um objetivo nisso. E o objetivo é edificar uma igreja de mais que vencedores. Porque Deus sabe que a oração deve fazer parte da vida do cristão. Orar não é só falar com Deus, presta atenção. Orar também é um momento de comunhão com Deus. Orar é um momento de chorar com Deus. Orar é um momento de confessar a Deus. Orar também é um ato de louvor a Deus. Orar também é um ato de agradecimento a Deus. Quando eu oro, eu também estou ouvindo a Deus. A oração, então, ela é um diálogo. Eu estou falando e Deus está ministrando na minha vida. E por aí vai. A pessoa que não ora, então ela não tem intimidade com Deus. Ela não se parece com Deus. Ela não se torna parecida com seu Pai. Deus, lá no Salmo 115, fala claramente: tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum lhe sai da boca. Torne-se parecido com eles todos aqueles que o adoram. Sabe por que Deus não quer que nós adoremos a imagem de escultura? Porque Ele sabe que todas as pessoas que adoram as imagens de esculturas vão se parecer com elas. Você pode fazer uma pesquisa, quanto mais for devoto à imagem de estátuas de escultura, mais a pessoa tem problema de rigidez na vida. Ela vai ficando dura, nas suas articulações, na sua coluna. Ou pode observar pessoas que tiveram vidas de idolatria de imagens de esculturas. Elas sempre vão aparecer problemas nas juntas, na coluna. Elas vão ficar rígidas, porque elas tiveram ali, vão se tornando parecidas com elas. Por isso Deus não quer que nós a adoremos, não quer que nós nos misturemos com essas coisas, porque Ele sabe que com aquilo que você adora, aquilo que você se prostra, você se torna parecido com Ele. E Deus quer que nós nos parecemos com Ele. Deus quer que nós fiquemos como Ele é. E Ele fala claramente no Salmo que Israel de Deus, que o Israel de Deus adora ao Senhor. Vamos lá? Salmo 115. Versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E ele continua dizendo: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? E eu respondo: no céu está o nosso Deus, e tudo que Ele faz, e tudo que faz, como lhe agrada. E continua: prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. E continua: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E ele fala: torne-se semelhante a eles, os que o fazem, e quantos neles confiam. Olha o que ele diz: porém Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, e Ele é o seu escudo. Coloque agora o seu nome e fala:
eu e a minha casa adoramos ao Senhor, confiamos no Senhor, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Você pode aplaudir ao Senhor? Então entenda, meu amado, todo ministério diante de Deus, para ser aprovado, antes ele tem que ser provado. Tudo que você vai fazer na sua vida, entenda isso. Deus primeiramente vai te colocar no fogo, para saber o que está no teu coração. Quero mexer com criança, Deus vai te colocar no fogo. Aleluia. Quero trabalhar, Deus vai primeiro provar o que está no teu coração, para ver se você vai ser fiel em meio às diversidades, em meio às dificuldades, para que você não seja um crente melindroso, porque eu te fiz passar fome, eu te humilhei, eu te fiz alimentar de codornizes caía do céu, eu te sustentei com o maná, eu te sustentei com a água da rocha, eu te humilhei, para saber o que estava no teu coração, para você mesmo saber o que está lá dentro, porque eu sei, eu te conheço, neguinho, mas você pensa que me engana, e você não me engana não, mas tudo isso, diz lá o versículo, para te fazer o bem. Então o que você tem passado por esses dias, não é porque Deus é mau não, Ele está mostrando para você o quanto você precisa dEle. Quando nós necessitamos dEle. O quão precisamos dEle. Por isso que Deus quer falar para nós, olha, eu quero edificar essa igreja. Eu não quero que você só ore em línguas uma vez, nunca mais ore. Eu quero que você continue orando sem cessar. Porque a oração tem que fazer parte da sua vida. Orar no Espírito sem cessar é saber que nós somos dependentes dEle. E não importa o que estamos fazendo, Ele está na frente do meu trabalho. Ele está na frente dos meus afazeres. Ele está na frente de todas as coisas. Porque Ele é o meu papai. Porque Ele é meu papai. Quando eu oro em língua e começo a praticar isso, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. As coisas começam a tomar algo diferente. O comentário mais comum que eu ouço, quando eu falo, você está orando em língua direto? Aí eu falo assim, ai bispo, eu estou orando em língua, mas eu estou orando em língua, mas eu passo hora orando em língua, e não passa nada na minha mente, eu não sinto nada, parece que eu queria estar cheio de Deus, parece que eu queria levitar, parece que eu queria sentir, né, Urananaia, parece que eu queria, e eu olho assim para ele e falo, peraí, você está confundindo a coisa. Mas eu não estou sentindo nada, eu estou orando em língua, eu queria sentir os perfumes dos anjos. Esse irmão é bem abençoado, né? Eu quero sentir o perfume dos anjos. Eu falei, irmão, também quero. Mas eu não estou sentindo nada, por quê? Aí eu falo, sabe por quê, meu irmão? Porque na realidade, o que está sendo edificado em você é o seu espírito, não é sua alma. É o seu espírito que está sendo edificado. Não tem nada a ver com a sua mente. Não tem nada a ver com as suas emoções. Não tem nada a ver com a sua vontade. Tudo isso é o que constitui a sua alma. Mas quando nós oramos em espírito, nós estamos sendo edificados no íntimo, no espírito.
Nós vamos passar a ter um refrigério no Espírito, uma paz no Espírito. Vai brotar algo no Espírito e não na nossa alma. Eu posso ouvir um amém? Então comece a praticar, a falar em línguas como algo além da evidência do batismo no Espírito Santo, mas como uma linguagem de oração. E tenha consciência, amados, que nada, absolutamente nada que o papai nos dá é em vão. Tudo tem um proveito, tudo tem um proveito, tudo tem uma utilidade. Deus não brinca conosco. Há bênçãos e vantagens a serem desfrutadas, que nós muitas vezes não estamos desfrutando, porque nós não estamos orando em língua. O apóstolo Paulo era muito sábio, muito esperto em relação a isso. Ele falou: vocês não estão aproveitando como é bom orar no Espírito, mas eu estou aproveitando. E eu faço isso mais do que todos vocês. Observa lá em 1 Coríntios 14, 18. Vem ver o que o apóstolo Paulo fala? 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Só esse 18. O apóstolo Paulo não está falando da quantidade de idiomas que ele fala, mas está falando exatamente do tempo que ele gasta de orar em língua. Eu oro mais tempo em língua. Entenda, ele não está dizendo que ele falava em línguas mais do que eles, no sentido de diversidade de línguas. De quantas línguas? A ênfase aqui está falando exatamente, claramente, na quantidade de tempo que ele investia nessa prática. Do falar em língua, como instrumento de edificação, de construir, de crescer, de vantagem no mundo espiritual. Por isso que ele falou: dou graças a Deus, porque eu sei que isso é importante. Eu oro mais em línguas, mais tempo em língua, que todos vocês aqui. E quando Paulo fala isso para a igreja de Corinto, irmão, presta atenção. E olha que essa igreja orava em língua. Esses irmãos aqui oravam em língua, irmão. A ponto que Paulo teve que chegar neles e falar assim: ó, tá virando um trem horrível aqui, uma bagunça no meio de vocês. Vamos ter que colocar ordem, porque o povo lá orava em língua. Mas quando eles vinham pregar, eles começavam a orar em língua pregando. Já pensou falando língua aqui? Amém, irmão? Pode ir para casa. O que vocês entenderam? Nada, irmão. Vocês não foram edificados, eu fui. Aleluia. Mas vocês... E lá a igreja estava desse jeito. E quem mais gostava de orar em língua lá em púlpito eram as irmãs. Então as irmãs queriam pegar lá o púlpito e ficar orando o culto todo em língua. Blá, 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 blá. Aí ele falou assim: irmãs, vou dizer uma coisa que vocês não gostam não. As irmãs vão ter que ficar caladas agora na igreja. Porque as irmãs toda irmã queria uma oportunidade. Né? Eu não tenho nada contra as igrejas de oportunidade, irmão. Mas eu já fui em muitas igrejas de oportunidade, que deram até oportunidade para mim, que ia pregar. Mas não era oportunidade para pregar ainda, era oportunidade para louvar. E tem igreja que é assim: dá oportunidade para irmão, dá oportunidade para irmão, dá oportunidade para irmão. E se não der oportunidade, o irmão fica chateado. E vai embora, irmão. Emburrado. Porque hoje não recebeu a oportunidade do pastor. Nada contra, cada igreja tem a sua estrutura, é corpo. Mas, irmão, a igreja de Corinto estava exatamente isso. As irmãs faziam fila para vir na frente orar em língua. Imagina a festa que era. Aí o povo começou, todo mundo. E ele falou assim: ixi, o povo não está entendendo, nada está acontecendo. Então vamos colocar uma ordem aqui. Irmãs, eu quero que vocês fiquem caladinhas agora. E se você tiver alguma dúvida, pergunta para o seu marido quando você chegar em casa. Ele foi bem radical com a igreja de Corinto. Está entendendo por que isso, irmãos? Porque não estou falando que nós não devemos orar em língua na igreja. Deve orar. Para edificação. Mas não para começar a falar assim: eu oro mais que você. Quantas línguas você fala aí? Hã? Não. A oração em língua é para edificação do corpo. Fala para o seu irmão: orar em línguas é para edificação do corpo.
Amém ou não? Amém ou não? Eu estou achando que você não está entendendo muito. Está entendendo, irmão? Então, amém. Cada um, né, deve orar para a edificação do corpo. Vamos lá? Lá em 1 Coríntios. Só para mostrar para vocês como que estava a igreja lá. 1 Coríntios 14, 26. Vamos ler a partir do versículo 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este faz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ele coloca aqui: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 4, ou muito 3, isso sucessivamente. Estava acontecendo, né, irmão? Um atrás do outro, vinha aqui na frente para falar em língua. E fala: irmão, se alguém quer subir lá para orar em língua, faça no máximo 4, quanto muito 3, né? Sucessivamente. Vamos devagar. Não é para dar oportunidade para todo mundo falar em língua lá em cima, não. Me dá uma oportunidade. Recalabaxalabanai. Ei, o outro vem. Tá, mas ele fala: vamos devagar. Mas que haja interpretação, então, para edificar o corpo. Ele continua: mas não havendo intérprete, fica calado. Vai lá na frente, apenas 2. Vai apenas 2 lá que quer falar. E ele fala: ó, fala consigo mesmo, com Deus. Fica calado, fala consigo mesmo em Deus. E ele continua lá no versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se porém vier revelação, outro que seja assentado, cala-se primeiro. Observe que todo mundo queria falar. E ele vai dando orientação para o povo. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Próprio profeta. Ou seja, um profeta começava a falar, começava a profetizar, o outro já começava a profetizar junto com o outro que estava profetizando. Não foi feito como nós fizemos aqui. Começou a profetizar, a interpretar a língua, todos nós paramos para ouvir. Não foi isso que aconteceu? Tem que parar para ouvir. Não o outro profeta começar de novo, falando no meio da outra profecia. Lá estava acontecendo isso. Começava uma profecia, logo vinha outra profecia em cima, e começava uma a outra em cima, e ninguém estava entendendo nada. Aí ele vai no versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. Aí ele fala: irmãs, vou ter que dar essa lição para vocês. Conserve-se as mulheres caladas das igrejas. Ah, isso aqui é forte demais. Irmão, eu estou falando para a igreja de Corinto, tá? Aleluia! Mas eu estou mostrando para vocês do jeito que eram as irmãs lá. As irmãs gostavam de falar. Aqui não é diferente, eu acho, né, irmão? Mas aqui nós esperamos um na hora do outro. Ele fala: fica calada, porque não lhe é permitido falar. Paulo agora proíbe elas falar. Você não vai falar mais não, irmã. Só agora, quando você chegar na casa, ele continua. Mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou do meio de vós, ou no meio veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Não proibais de falar em outras línguas.
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Mas como as irmãs gostavam de falar muito, Paulo teve que proibir as irmãs. Deu essa ordem, mas é lá, tá? Aqui nós seguimos a ordem e a decência. Amém ou não? Mas eu quero que vocês entendam isso. E quando Paulo fala para esse povo, olha, esse povo gostava de orar em língua. E Paulo vai lá e fala, e eu oro mais língua do que vocês. Eu dou graças a Deus, no 14, versículo 18. Dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas, mais do que todos vocês ainda. Porque eu sei da importância de orar em língua. Eu sei da importância. Então o que Deus quer falar conosco hoje? O que Deus quer trabalhar com cada um de nós que estamos aqui hoje? Que Ele quer nos transformar. Que Ele quer nos edificar. Que Ele quer nos levantar. Ao invés de sermos crentes murmurentos. Mas meu Deus, está demorando. Irmão, tudo já está liberado para você. Sabe por que não chegou ainda? Porque você que ainda não está pronto. Porque você murmura muito. Porque você ainda não está preparado para receber. Porque senão você vai, subir na tamanca. Então Deus está querendo edificar você. E para edificação, melhor remédio de edificação é o orar em espírito. Então seja humilde, fala, Senhor, eu quero a partir de hoje começar a orar no espírito. Porque eu creio em Jesus. E eu sei que todas as bênçãos já foram liberadas para mim quando Cristo Jesus morreu na cruz, irmãos. Tudo já é nosso. É direito nosso. É nossa herança. Então fala para o papai. O que está faltando é em mim. Então transforma em mim agora. Me transforma. Me transforma. Me transforma. Porque ainda sou orgulhoso, porque ainda tenho altivez, porque ainda não estou preparado, porque ainda sou um crente melindroso, porque ainda sou um crente que faz fofoca, porque ainda sou um crente que não paga dívida, porque ainda sou um crente que fala mal dos outros, porque ainda sou um crente que de vez em quando divida a tua glória com outra coisa. Divida a tua glória com a bebida, divida a tua glória com o cigarro, divida a tua glória com a prostituição, divida a tua glória com o adultério, divida a tua glória com a pornografia, divida a tua glória, mas eu quero bênção. Mas eu divido a tua glória. Então a falha está em Deus. Estou chateado porque Deus não me dá. Já te deu, irmão. É igual, eu falo para os meus filhos. Nós temos nosso carro. Mas o carro também é deles. Mas eles vão dirigir? Igual eu falo para a Manuela. Manuela queria ter essa tesoura de ponta para cortar papel. E aí você, essa tesoura é minha. Eu falei, ela é sua mesmo. Mas você não vai poder usar ela porque você ainda não está preparada para usá-la. O dia que você estiver preparada para usá-la, você vai usar. Ela é sua. Você acha que Deus vai dar alguma coisa para a gente machucar? Você acha que Deus vai dar alguma coisa para você que não sabe administrar? Depende de você. Mas primeiro Ele vai te passar pelo fogo para ver o que está aí no seu coração. Então põe-te de pé. Porque Ele tem falado com você. Fala para o papai agora. Fala para o papai. Fala para o papai, eu quero que o Senhor cresça. Eu quero que o Senhor cresça. Que eu diminua de fato. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu não quero ficar patinando no barro mais não. Esse ano de 2020 não é um ano perdido, hein, irmãos? É um ano de ensinamento de Deus. Eu estou te ensinando a depender de mim. Recalabassaranaia.
Eu estou te mostrando que eu que tenho controle de todas as coisas e que nada foge das minhas mãos. Eu estou te mostrando que eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu estou te mostrando que até os fios da sua cabeça estão contados por mim. Eu estou te mostrando que eu sou o Senhor, que eu tenho um controle sobre o ar, sobre o mar, sobre todas as coisas que são vivas sobre a face da terra. Eu estou mostrando para o meu povo que sou eu que abro sepultura, mas sou eu que fecho também. Eu estou mostrando para o meu povo, sou Deus da vida, mas também sou Deus da morte. Porque todas as coisas estão no meu controle. Eu estou mostrando para o meu povo que eu sou Deus das trevas, mas eu também sou Deus da luz. Porque tudo está nas minhas poderosas mãos. Eu estou te mostrando que eu sou o Senhor, que tem o controle de tudo. Rechalabaramasai. Tenha um ano de aprendizado. Um ano de aprendizado. Um ano de maturidade. Um ano de reflexão. Feche os seus olhos. Recharabasurialamanaya. Você pode orar em espírito também, ora em espírito. Você crê em Jesus, você pode orar. Ninguém precisa ministrar na sua cabeça. Você ora, você pode orar. Ei, Jesus, faz mesmo. Oh, glória. Oh. Cheira calabas. Ora, igreja, abre a boca. É a parceria sua e do Espírito Santo. Rechalabasuri alamanamas. Sheita labasura lamas. De ti. Fale com ele agora. Mais de ti. De ti. E menos em mim. Oh, e menos em mim. E menos em mim. E menos em mim, Senhor. E menos em mim. Mais de ti. Fale com ele, mais de ti, Senhor. Mais de ti, mais de ti. Fala pro Senhor. Mais de ti. E menos de mim. E menos em mim. O Senhor Jesus. E menos em mim. E menos de mim. Menos em mim, Senhor. Menos em mim. Clame a Ele. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua
sua glória e todo o seu amor, entender da humildade, servo de todos os irmãos. Que você seja edificado no Espírito, e que você venha aprender que nada foge do controle do Senhor. Até essa luta que você passou, essa momentânea luta que você está passando, é para te amadurecer, meu amado. Não é para você ficar derrotado, não. Então levanta a cabeça e fala como Jó: eu sei quem tenho crido. O que eu tenho passado é leve, é momentâneo e é pedagógico. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou além, porque eu creio no meu Deus. Ele está em mim, eu com Ele somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Deus comigo somos maioria. E somos irresistíveis. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Palavra abençoada do Senhor. Amados, o Senhor quer nos edificar. E o Senhor nos edifica pelo nosso Espírito, através do Espírito do Senhor. Então, o Senhor Jesus foi ressuscitado por um poder. Qual poder? O poder do Espírito do Senhor. Foi levantado dos mortos. Esse mesmo poder que levantou o Senhor Jesus dos mortos, é esse poder que habita no nosso espírito. Então, que sejamos edificados, que busquemos esse espírito, busquemos o falar em línguas, busquemos essa edificação, que nós iremos crescer no Senhor, nós iremos experimentar mais do Senhor. Foi enfatizado aqui que o Senhor já nos deu tudo de que precisamos para nosso crescimento, para nossa caminhada cristã. Então nós precisamos, pela fé, nós precisamos de renunciar a nossa vida da alma, precisamos de renunciar a nossa vontade, o nosso ego. Nós podemos experimentar coisas boas nessa terra, prazerosas, podemos, mas primeiro vamos buscar a edificação, vamos buscar aquilo que vem do céu, vamos buscar aquilo que vem do trono, em nome de Jesus. Então, nós temos que enfatizar, nós somos seres espirituais. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos um ser espirituais, que somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós precisamos de renunciar essa vida da alma e buscar mais do Senhor. Então podemos experimentar mais, e a cada dia mais, de glória em glória, até sermos semelhantes ao Senhor Jesus, crescendo dia a dia, de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar ungindo as chaves, vamos orar nelas agora. Presta atenção, como autoridade. Essa chave simboliza uma família, simboliza uma casa, simboliza portas que serão abertas, e você tem autoridade de portas fechadas. Então a porta da sua casa, dos seus carros, vamos estar ungindo agora. Fique no seu lugar, nós vamos estar ungindo e abençoando. Quando o ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor, vamos estar ungindo as suas chaves, e depois vamos orar em nome de Jesus. Agora nós vamos orar, tá? Parecia ter apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare.
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Alguém ficou sem ungir a chave? Só levantar a mão. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas E mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Levante suas chaves agora. Quem mandou Vamos orar? você parar? Pai, estas chaves simboliza lares, famílias que estão sendo edificadas, pessoas que estão sendo tocadas agora pelo teu Espírito. E aonde quer que essas chaves forem colocadas, nós agora no mundo espiritual determinamos que todas as cadeias malignas, em nome de Jesus, como igreja, serão desligadas. E todas as bênçãos celestiais já estão para nós, serão ligadas. Mas depende de nós ligarmos aqui na terra, porque Deus é um Deus que não quebra princípios. Ele já liberou nas regiões celestes e agora tomamos posse aqui na terra, aqui nesse lugar, e pedimos a bênção do Senhor agora, que o Senhor possa quebrar toda a cadeia, que o Senhor possa romper com todo o mal. Pedimos a tua graça, a tua visitação em nome de Jesus Cristo e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Levante a sua mão agora. Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente neste lugar. Que o Senhor derrame a paz sobre vocês. Tenha uma semana de vitória, de conquista e de bênçãos, pelo poder que é no nome de Jesus. Está encerrado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.